Instituto Açoriano de Cultura apresentou O Vento Escreve de Viagem, um livro que reúne poesia do terceirense Borges Martins, parte dela nunca antes publicada. Jorge Henriques Borges Martins nasceu em Angra do Heroísmo em 1947 e faleceu na Terra Chã em 2014. Assinou diversas obras de poesia, mas foi um poeta não da Terceira ou dos Açores, mas do mundo. Borges Martins era um poeta que a gente tem que dizer que era um poeta universal, não era um poeta da Terceira. Aliás, ele é talvez o menos regionalista de nós todos em determinados aspectos. E sobretudo na utilização de determinado vocabulário que nós usamos todos ali na década de 70 e mesmo de 80 um bocado, e que só depois nos fomos libertando dessa espécie de limitação. Portanto, o Borges Martins nunca teve esse problema e, portanto, penso que o Borges Martins, que também, quando começa a escrever poesia minimamente a sério, está lá fora em Lisboa, a cumprir serviço militar, teve essa fase, ou melhor, essa facilidade de sair dali, desse preconceito sim para fora. De resto, não houve mal nenhum, pelo contrário, aos outros que estavam por cá, mas os outros tiveram sempre essa tentação. Eu, por exemplo, tive sempre essa tentação de ser um bocado regionalista. Pela mão do amigo e também escritor Álamo de Oliveira, esta compilação chega até ao público. Eu estava um bocadinho receoso em relação a esse material, porque o material, quando a gente fala em material inédito, quase sempre falamos em confusão, em caos de escrita, em mais não sei o quê, mas por qualquer motivo ele deixou os seus inéditos todos devidamente arrumados, não titulados, mas de qualquer maneira em pastas, e portanto não foi difícil com as datas e com coisas chegar à conclusão. A primeira parte é evidentemente aquilo que ele publicou ainda quando estava vivo. Evidentemente, sendo um livro de poesia reunida, não podia ter a parte relativa à etnografia e à própria história, e portanto penso que o livro a mim satisfez-me imenso, e satisfez-me sobretudo porque era muito amigo com ele. Trabalhámos muito juntos nos seus primeiros livros, e ele também nos meus, diga-se de passagem, e depois a gente conseguia fazer de facto coisas juntos extremamente interessantes. E para mim foi de facto um privilégio que o IAC acabasse por aceitar a minha proposta. Borges Martins era obcecado pela escrita, dedicou-se ao estudo e recolha de cantorias, crendices e feitiçarias e a estudos de índole histórica. Como investigador, deixou igualmente diversas obras como Improvisadores da Ilha Terceira, As Suas Vidas e Cantorias e A Justiça da Noite na Ilha Terceira. A obra poética de Borges Martins é marcadamente surrealista. Quanto a mim, e a gente pode ver a história dele, aliás, não sou o único a falar nisso, no surrealismo da poesia de Borges Martins. Ele é talvez o último surrealista português a sério, assumido. Ele sabia o que é que estava a escrever e porque é que estava a escrever com aquele estilo. Aliás, conforme ouviu agora nestes poemas que aqui foram lidos, todas aquelas palavras estão absolutamente embrincadas umas nas outras, e aquilo que hoje existe podia não ter existido ontem, mas ele põe como se existisse. E, portanto, isso é a parte mais interessante do surrealismo, que é dar uma espécie de hiperrealismo às próprias palavras. O livro apresenta textos inéditos que haviam sido guardados pela família, deixados por Borges Martins devidamente organizados. Ele dedicou-se toda a sua vida ao livro. Ele começou a publicar, o Álamo disse, quando foi, mas ele escrevia já para os jornais. Começou a escrever novo para os jornais, a escrever coisas novo. Depois publicou uma quantidade de livros à sua custa, como já foi referido aqui. Fazer isto a ele, é pena não ter feito, ele não estar aqui, embora doente, não estar aqui para ver que ele não estava esquecido, embora doente, que ele esteve muito doente, morreu disso, não estava esquecido que se lembravam dele. Mas de qualquer forma, seja onde ele estiver, não é? Eu sou uma pessoa crente, penso mais tarde ou mais cedo, ele vai ver isto, vai se orgulhar. Vem a lembrança, olha, eu deixei alguma coisa para as pessoas, porque isto
são para as pessoas. Uns gostam, outros não gostam, mas é uma poesia diferente, é poesia, mas diferente do que as pessoas estão habituadas a ler. Uma poesia para ser lida sem pressas. Escrevia a poesia com o seu estilo, da sua maneira de estar na vida. Por isso é que eu digo que é uma poesia diferente. Tem que se ler com calma para perceber. Porque se for ler a corrida, não se acha graça. Mas se não for ler a corrida, se for ler normalmente, com calma e se esquece, vai ver que a poesia é engraçada, que é bonita, e que diz alguma coisa, tem algo do fundo dela, do coração e da alma, como se costuma dizer, não é? Ver a poesia inédita em livro foi um sonho tornado realidade. Sempre pensei nisso. Eu sou uma pessoa que... basta ter trabalhado vários anos no museu, eu gosto das coisas antigas. Mas vamos lá ver uma coisa, mas estava tudo organizado por ele. Eu pura e simplesmente deixei estar da forma que ele deixou, da forma guardado, não tive a revirar, nem para... Não, isto fica aqui, alguém vai... eu tinha sempre a esperança, eu também sou conhecido com o Álamo, e o Álamo também o conheci, não andámos assim, mas tinha sempre a esperança de alguém, mais tarde ou mais cedo, fazer qualquer coisa sobre os livros dele. Olha, foi mais cedo que o que parecia. Ele faleceu em 2014, são 9 anos, portanto foi muito mais cedo, porque alguns passam 20, 30 anos e eles se lembram. E foi muito mais cedo que aquilo que eu me lembrava. Mas só tenho a agradecer a eles. Este é o 4º volume de uma coleção do Instituto Açoriano de Cultura. Isto é a coleção de poesia do Instituto e pretende resgatar ao esquecimento obras de poesia de grandes poetas açorianos. Começamos por resgatar do esquecimento a obra de Pedro da Silveira, poeta florentino que viveu grande parte da sua vida em Lisboa, reunindo a poesia que ele tinha deixado pronto a publicar num livro cujo título é Fui ao Mar buscar laranjas. Depois publicámos a obra de um outro poeta, neste caso faialense, de Mário Machado Fraião. Esqueci-me de referir relativamente ao Pedro da Silveira, o trabalho foi coordenado por Urbano Betancourt, também é um poeta. O segundo trabalho, a poesia de Mário Machado Fraião, foi uma recolha organizada e preparada por um amigo e poeta, Vítor Ruidores. O ano passado publicamos a recolha poética da obra de Marcolino Candeias, natural aqui da cidade de Angra, e é um grande cantor desta ilha e desta cidade. Um trabalho que esteve a cargo de Dinis Borges, amigo e que vive há muitos anos nos Estados Unidos da América. E publicamos agora esta de Borges Martins, num trabalho de Álamo Oliveira. Poetas escolhidos a dedo para levar mais longe a sua obra. Publicar muito em breve a poesia reunida de Madalena Ferrand, uma poeta também que está completamente esquecida e que nasceu em São Miguel, passou a infância em Santa Maria e depois rumou ao continente, onde viveu também vários anos. Portanto, o objetivo desta coleção é resgatar poetas que estão esquecidos, poetas que, do nosso ponto de vista, fazem parte de um cânon açoriano, de um cânon da literatura açoriana, e que refletem esta grandiosidade do arquipélago, que é não só capaz de olhar para si próprio, para a sua ilha, para a sua freguesia, para o seu arquipélago, mas como é capaz de, através desse olhar, o projetar, através das suas mundividências, das suas reflexões, da linguagem, no mundo, portanto universalizando. Parece-nos que era um trabalho que estava por fazer, e era um trabalho de serviço público que um instituto como o Instituto Açoriano de Cultura pode e deve realizar. Livros que são para todos os que não tenham preconceito relacionado com a poesia. Publicar muito em breve a poesia reunida de Madalena Ferrand, uma poeta também que está completamente esquecida e que nasceu em São Miguel, passou a infância em Santa Maria e depois rumou ao continente, onde viveu também vários anos. Portanto, o objetivo desta coleção é resgatar poetas que estão esquecidos,
poetas que, do nosso ponto de vista, fazem parte de um cânon açoriano, de um cânon da literatura açoriana, e que refletem esta grandiosidade do arquipélago, que é não só capaz de olhar para si próprio, para a sua ilha, para a sua freguesia, para o seu arquipélago, mas como é capaz de, através desse olhar, o projetar através das suas mundividências, das suas reflexões, da linguagem no mundo, portanto universalizando. Parece-nos que era um trabalho que estava por fazer, e era um trabalho de serviço público que um instituto como o Instituto Açoriano de Cultura pode e deve realizar. A poesia enquanto jogo de divertimento e inquietações, nas palavras de Carlos Bessa. Um conjunto de atores do Grupo Teatro Alpendre deu voz às palavras de Borges Martins. É segredo de ânfora, cristal de neve líquida que corre suavemente pelo olfato novo das videiras. Miosótis é pólen, de versos com tons puros do arco-íris. Muitas vezes há algum preconceito relativamente à poesia, e esse preconceito resulta de várias horas de fatores, nomeadamente da falta de contacto que todos nós temos quando andamos na escola com a poesia. A poesia é uma linguagem particular. Nós começamos, se calhar, a entrar em contacto com ela de uma forma que, se calhar, não é a mais conveniente, e depois, ao longo da idade, isso vai-se agravando e muita gente acaba por pensar que a poesia é algo hermético, fechado, difícil, o que não é verdade. E no caso da poesia de Borges Martins, eu estou em crer que, se as pessoas o começarem a ler, tal como a amostra dos poemas que foram apresentados há pouco, as pessoas vão não só gostar, como se vão divertir e, ao mesmo tempo, nesse divertimento vão interrogar-se e vão perceber que há questões que foram colocadas há 30 ou há 40 anos ou há 20 e se mantêm, e há outras questões que deixaram de ter aquela pertinência, mas se calhar em breve podem voltar a tê-la. Depois do lançamento em Angra do Heroísmo, a poesia de Borges Martins deve ser apresentada noutras cidades açorianas e também no continente.